Muito bem, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos continuar os nossos trabalhos no âmbito da mesma temática, desde o início da manhã, e temos connosco a APOC, uma Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores de Mobilidade Elétrica, Carlos Ferraz, Presidente, Gonçalo Castelo Branco, Rui Vieira, José Sacadura, todos membros da direção. Podemos começar então os nossos trabalhos. Começa o grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Ana Martins. Ana Martins. A Sra. Deputada dispõe de 5 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes da APOC. A apreciação parlamentar apresentada pelo Partido Socialista ao Decreto-Lei nº 93/2025 parte de uma premissa muito clara, a de que o modelo de mobilidade elétrica, criado e gerido sob forte influência do PS, constitui um sucesso inequívoco e que qualquer alteração estrutural desse modelo representa um risco para o setor. No entanto, aquilo que está em causa nesta audição não é a defesa de um modelo por razões históricas ou políticas, mas sim a avaliação objetiva do seu funcionamento, dos seus custos, dos seus impactos reais no mercado e nos consumidores. O PS apresenta a interoperabilidade obrigatória e a gestão centralizada da rede como fatores decisivos para o crescimento da mobilidade elétrica. Contudo, esta apreciação parlamentar ignora que esse modelo consolidou uma forte centralização regulatória, favoreceu operadores com maior escala financeira, criou barreiras à entrada de novos agentes e contribuiu para uma estrutura de preços complexa e pouco transparente para o utilizador final. Para o Chega, a questão central é simples. Estamos perante um mercado verdadeiramente concorrencial ou perante um mercado regulado de forma a proteger quem já está instalado? A apreciação parlamentar do PS alerta para um eventual aumento de custos e redução da concorrência com o novo regime, mas omite que o modelo anterior já é oneroso para os utilizadores, já apresenta dificuldades de comparação de preços e já limita na prática a concorrência efetiva. Não se pode confundir estabilidade regulatória com imobilismo regulatório. Nem se pode usar o argumento do investimento para justificar a manutenção de um sistema que não responde às necessidades dos consumidores, nem promove concorrência real. É por isso que consideramos essencial ouvir a vossa associação sobre a seguinte questão de fundo. O setor está disponível para evoluir para um modelo mais simples, mais transparente, mais verdadeiramente concorrencial, mesmo que isto implique rever estruturas instaladas? O modelo defendido pelo Partido Socialista protege o consumidor final ou protege, sobretudo, a previsibilidade financeira dos operadores? O setor aceita avançar para menos intermediação, mais simplificação tarifária, maior clareza nos preços finais, mesmo que isso implique uma redistribuição do poder económico dentro do mercado? O Chega defende um mercado de mobilidade elétrica, isso não há dúvida, mas defendemos um modelo que seja mais dinâmico, competitivo, transparente e ao serviço dos cidadãos. Sem isso, a mobilidade elétrica arrisca-se a perder apoio social e nenhum setor prospera quando perde a confiança dos utilizadores. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Estão colocadas as questões, portanto, se fizer o favor para responder, faz favor. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelos nos convocarem, para poder ajudar aqui nisto. Eu vou tentar responder às suas perguntas, pelo menos a maior parte delas. Relativamente ao modelo que existiu até ao Decreto-Lei 93/2025, portanto, até agosto passado, deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa. Relativamente à concorrência, aquilo que nós vimos é que existiam ou foram criados mais de 100 operadores, cerca de 130 operadores e cerca de 40 comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica. Portanto, em termos de concorrência, não podemos falar que o modelo que estava em vigor era um modelo que não permitia a concorrência entre pares, porque efetivamente assim o permitiu. Relativamente à questão dos preços e da transparência de preços, o modelo que assenta na interoperabilidade obrigatória tem efetivamente essa deficiência, que é uma deficiência,
é quase mandatória, porque realmente temos entidades diferentes, uma a vender energia e outra a vender a disponibilização, a prestação de serviço, a disponibilização da infraestrutura e, portanto, está a cobrar por este serviço e é preciso cobrar pelos dois serviços, mas é efetivamente porque há um tarifário, o tarifário imposto pelos operadores de mercado, diferenciado em termos daquilo que são as suas unidades medidas. A nova legislação e o regulamento da AFIR não vão, e isso é ponto assente, não vão alterar esse paradigma. Aquilo que está definido em termos do regulamento da AFIR e desta legislação é que os tarifários colocados pelo operador devem ser em função da energia fornecida aos clientes, mas podem ter uma componente em função do tempo e também, em alguns casos, uma componente em função da sessão. Isto vai fazer com que aquilo que chama de falta de transparência nos preços, portanto, aquilo que nós estamos normalmente habituados a ver quando vamos a um posto de abastecimento de combustível convencional, perceber que temos um preço por litro na mobilidade elétrica, e temos que perceber que a mobilidade elétrica é um mercado completamente distinto daquilo que é o mercado de combustíveis convencionais, portanto, vai sempre acontecer, tanto pela AFIR, que é pelo novo decreto-lei, esta possibilidade de o preço não ser totalmente transparente a partir do momento em que colocamos, por exemplo, um preço por minuto e sabendo que o tempo de carregamento depende essencialmente do veículo e não do posto de carregamento. Portanto, isso vai sempre acontecer. O que lhe posso dizer é que, relativamente ainda à questão dos preços, já existe, e garantidamente que à frente também vai haver essa possibilidade de determinados operadores tomarem essa iniciativa em livre mercado e naquilo que são os seus planos de negócio, em prestar serviços em função de uma única unidade de medida, ao quilowatt-hora é o que é mais usual. Portanto, isto relativamente aos preços, dar esta clarificação, sabendo que, e concordamos, quando o modelo que existia até ao novo decreto-lei não promovia essa transparência que estávamos habituados. Relativamente a ser mais oneroso ou menos oneroso, nós não temos a certeza se será mais ou menos oneroso o novo ou o antigo. Aquilo que vemos, a história que temos até agosto do ano passado, que foi desde o início da fase de mercados plena em 2020, portanto foram cerca de 5 anos de mercado, o que vimos era que o custo total de um carregamento em Portugal não era superior, na generalidade, àquilo que eram os nossos pares na Europa, nomeadamente Espanha, França, Itália e outros países. Portanto, não achamos que o modelo anterior fosse mais oneroso. Do novo modelo, temos algumas dúvidas relativamente a isso e se irá realmente provocar um custo superior ao utilizador final ou não. E digo-lhe isto pelo seguinte: primeiro, a verticalização do setor vai obrigar garantidamente a que players no mercado com menos capacidade tenham mais dificuldade em se manter no mercado. Portanto, parece-nos que vai haver aqui um afunilamento daquilo que serão as ofertas em termos de empresas que possam dar suporte à mobilidade elétrica em Portugal. Por outro lado, o decreto-lei não protege duas coisas. Uma, os investimentos que foram feitos para quem esteve no mercado até agora e que não podem ser postos de lado. Portanto, é importante perceber que foram feitos investimentos de muitos milhões de euros pelos investidores privados, indo de encontro a um paradigma que existia, que está a ser radicalmente alterado e que, portanto, esses investimentos não sendo protegidos, vai haver garantidamente alguma forma de ter que passar, eventualmente, custos para o utilizador final. Por outro lado,
Quando olhamos a determinadas localizações, e o decreto-lei, o novo decreto-lei, não refere, por exemplo, naquilo que são os custos fixos de operação em locais com menos utilização, não há uma diferenciação positiva para esses locais, portanto, automaticamente por aí também os custos eventualmente poderão ser mais altos. Agora, nós não estamos aqui com isto a afirmar que serão mais altos ou mais baixos. Achamos que não houve sequer um estudo económico aprofundado para se perceber quais eram as implicações que a mudança radical do modelo que tínhamos para este modelo implicavam. E achamos que era importante ter sido feita, pelo menos. Por outro lado, relativamente àquilo que são os investimentos já feitos e aquilo que é a posição da APOCM neste sentido, é que eram necessárias melhorias ao modelo existente, havia uma série de pontos que deveriam ser melhorados, a informação que passava dos operadores ou dos postos de carregamento para a entidade gestora da mobilidade elétrica, a MOBIE, e daí para o operador de rede de distribuição, a redes, na maior parte dos casos, e daí para os comercializadores ou para os de mobilidade elétrica ou para as entidades que tinham, com quem esses SEM tinham um contrato, muitas vezes não era feita de forma adequada ou era desfasada no tempo e provocava aqui alguma disfunção. A questão da introdução do solar, a questão da armazenagem, são tudo pontos que deveriam e devem ser melhorados, mas não de uma forma tão disruptiva como foi feita neste decreto-lei. Achamos que este decreto-lei deve alterar algumas posições, permitir que quem esteve no mercado e que investiu muitos milhões de euros até ao dia de hoje possa fazer valer esses investimentos e ter esses investimentos salvaguardados e, acima de tudo, que uma transição possa ser feita num período mais alargado que dê tempo a que os operadores de mercado se possam ajustar àquilo que são as necessidades do sistema. Eu dou o exemplo para isso, os contratos de concessão que múltiplos operadores de mercado e associados da APOCM têm, quer com a entidade gestora da mobilidade elétrica, como a MOBIE, quer com municípios por esse país fora, que foram contratos efetuados de acordo com determinadas regras e que agora vão ser completamente alteradas e é preciso ajustar esta discussão destes contratos e o ajuste destes contratos é impossível fazer de um dia para o outro. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Faria. Dispõe de 6 minutos, faz favor. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Representantes da APOCM, caro Senhor Presidente, muito boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aliás, boa tarde, sim, já passamos do meio-dia, mas cumprimentá-lo e agradecer a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e dos contributos que já deu e que irá dar ao longo desta audição em torno deste que é uma alteração, uma discussão em torno do regime de mobilidade elétrica. Esta audição para nós é muito importante porque no início da manhã já falámos com uma entidade representativa do setor dos utilizadores de viaturas elétricas, agora falar com quem representa os operadores, de certa maneira, dos postos e dos pontos de carregamento. E para nós percebemos que é importante porque parte do maior risco económico é vosso, parte desta rede de distribuição nacional também está junto dos operadores e toda que esta transição para um modelo novo acarreta responsabilidades nossas em termos de legislação, mas também responsabilidades das já existentes da vossa parte, neste caso da rede que existe no nosso sistema em Portugal. Ou seja, o Decreto-Lei número 93 de 2025 enquadra-se no que é esta opção política que consideramos novamente essencial, desburocratizar, abrir ao mercado, acelerar
dava mais condições de investimento, aumentava a inovação e, claro, aumentar a eficiência económica e a abertura do mercado a novos operadores. Ou seja, durante alguns anos vivemos no que foi o modelo anterior, desde 2010, ou seja, percebemos que no início, não existindo rede e agora existindo, foi um modelo necessário para esta abrangência a nível nacional. No interior, muito também por parte de forcing de alguns municípios, inclusive eu estive num desses processos, percebo que não é assim tão fácil disponibilizar algo novo onde não existe população, mas temos que fazer, temos que complementar esta rede e que seja um circuito a nível nacional, mas que este novo regime pretende eliminar as intermediações obrigatórias que condicionavam esta organização de mercado, reduzir a dependência de uma gestão centralizada como um modelo estrutural, simplificar procedimentos administrativos e apostar num modelo mais aberto e concorrencial, alinhar também com o modelo AFIR e com o seu regulamento estes meios de pagamento e, do ponto de vista do PSD, esta opção corresponde a uma reforma do Estado em que se definem regras, fiscaliza-se, protege-se o interesse público, mas não se gera a vossa atividade. Não gerimos uma atividade económica que deve ser de terceiros, nem substituímos o funcionamento do mercado, mas sim criamos condições e garantias de qualidade. Ou seja, importa também reconhecer que desde a entrada deste novo regime tem-se verificado um aumento significativo do número de postos e de pontos de carregamento, quer na rede pública, quer na rede privada. Estas são acessíveis ao público, são incluídas, já existiam, mas agora acho que a diferença é visível. Mas também faz sentido assinalar esta diminuição de componentes relevantes no custo do sistema, nomeadamente na redução de tarifas, bem como sinais da pressão concorrencial sobre os preços praticados no mercado. Ou seja, ao mesmo tempo, o PSD entende que a abertura do mercado não só produzirá benefícios duradouros se for acompanhado de previsão regulatória, de um enquadramento estável para o investimento, mas também através dos ganhos da simplificação que este diploma pretende introduzir. Gostaria também de abordar as questões aos entraves administrativos. Apesar destas intenções de burocratização do novo sistema, continuam a ser apontadas dificuldades relevantes ao sistema de licenciamento, isto falo por experiência própria do que foi o licenciamento municipal, da ocupação do domínio público e que atrasam projetos e aumentam muito os custos dos operadores. Por fim, uma nota sobre a concorrência, que esta abertura do mercado deve criar oportunidades para operadores de diferentes dimensões e evitar processos de concentração excessiva para que possam prejudicar a diversidade do setor. E, em última análise, os utilizadores, ou seja, deixo-lhe aqui estas questões muito diretas, que é, se na vossa perspectiva o novo regime de mobilidade elétrica cria maior previsibilidade regulatória para o investimento por parte dos operadores, se considera que o Decreto 93/2025 facilita ou dificulta a expansão da rede de carregamento, que impactos concretos no ritmo da instalação de novos postos e pontos de carregamento poderá ou não afetar. Do vosso ponto de vista, que alterações introduzidas pelo novo regime têm contribuído para o aumento da concorrência e para o aumento da pressão sobre os preços praticados no mercado? Se persistem entraves administrativas significativas, sendo que estamos aqui num regime transitório, quais é que devem ser alteradas, quais não, quais acha pertinentes? E se considera que este diploma promove verdadeiramente a concorrência entre operadores ou existe o risco de favorecimento dos grandes operadores em detrimento de pequenas e médias empresas? Por fim, se acha que esta aplicabilidade do AFIR e os modelos de pagamento que se traduzem através do regulamento se considera uma mudança estrutural extrema dentro da rede e do sistema? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Estão colocadas as questões. Muito obrigado. Faz favor, vamos então ouvir as respostas. São 6 minutos, faz favor. Muito obrigado. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Os tempos de ligação, os postos de carregamento, a ligação à rede, novos postos de carregamento, e ao dia 2 cada vez se pede mais potência, o tempo médio ao dia 2 anda acima de 1 ano, ok? Para se instalar um posto de carregamento novo. Portanto, acreditamos que a rede cresceu desde que saiu o decreto-lei, mas porque já estava em construção, é natural e não temos dados sequer que o digam ao dia 2,
se o novo modelo vai fazer aumentar exponencialmente a rede ou não, mas o que é certo é que a rede cresceu até agora era porque já estava em construção, porque os tempos de implementação de um posto de carregamento ou de postos de carregamento e ligação à rede são processos que duram entre 1 ano e 2 anos. Ao dia 2 em tempos médios e que nos parecem também demasiados e que deveriam ser simplificados e que não vemos neste decreto-lei essa forma de os simplificar. Relativamente ao AFIR, eu lembro que o AFIR é um regulamento. O regulamento AFIR é um regulamento que é de cumprimento obrigatório pelos países. E, portanto, aquilo que os operadores de mercado fizeram quando foi publicado o AFIR e entrou o AFIR em vigor, foi dentro do modelo que tinham, tentar adaptar os seus sistemas para cumprimento daquilo que era o regulamento AFIR. E falo, por exemplo, da questão do pagamento com terminais bancários, vulgarmente conhecido por pagamento ad hoc. Isso foi feito já antes da mudança legislativa. Esta mudança legislativa não altera em nada aquilo que dizia o AFIR, coloca, se calhar, aqui, em determinadas situações, algo que nós não concordamos, que é ir além daquilo que é o regulamento AFIR. Sobre ainda o pagamento através de cartão bancário e ad hoc, dizer o seguinte: 80%, cerca de 80% das viaturas elétricas a circular hoje em dia em Portugal são de empresas. As empresas não se coadunam com pagamentos ad hoc. Eles pretendem ter sistemas de pós-pagamento, que é o que existe ao dia 2, na generalidade, no sistema, de pós-pagamento, centralizadas numa única fatura. Nenhuma empresa, ou muito poucas empresas, vão fornecer ao seu colaborador um cartão bancário para poderem ter acesso a uma rede ampla e que é defendida através deste decreto-lei com um pagamento ad hoc. Como? Ok, eu não estou a dizer que não. O que nos disseram e o que está definido é que tem que ser implementados terminais de pagamento ad hoc, que aceitem cartões bancários, para se implementar a questão da interoperabilidade, que é uma confusão. A interoperabilidade e o pagamento são coisas completamente distintas. Uma é o pagamento, e simplificar o pagamento, e achamos que deve ser simplificado. O AFIR já refletia isso, e os operadores de mercado refletiram isso na sua operação. A questão da interoperabilidade são coisas completamente distintas. Eu poder utilizar, com um único meio de acesso, que não precisa de ser um cartão bancário, uma rede ampla, isso é interoperabilidade, ok? Relativamente à questão da simplificação, dizer o seguinte: relativamente à simplificação daquilo que é a entrada de novos operadores, parece-nos que não há grandes melhorias relativamente a isso. Aquilo que vimos na portaria que saiu há relativamente pouco tempo, no passado mês de janeiro, penso que foi no passado mês de janeiro, relativamente àquilo que é a entrada de novos operadores de mercado, mantém-se, inclusive está muito, foi buscar muito daquilo que eram as portarias ou despachos de 2010 ou 2011, relativamente, por exemplo, àquilo que são a entrega de uma memória descritiva das plataformas utilizadas pelos operadores. Não percebemos qual é que é o significado e o entendimento para isso. Entregar memórias descritivas relativamente aos pontos de carregamento que os operadores querem utilizar. Não sabemos qual é a necessidade de nós termos que fazer isso ao dia 2. Em 2010, com uma ligação a uma entidade centralizada, poderia fazer sentido. Ao dia 2 não faz qualquer sentido, até porque existem cada vez mais fabricantes de postos de carregamento e os operadores vão ficar limitados na altura em que se colocam em que se credenciam como operadores aos postos de carregamento que enviaram uma descritiva. Não sabemos como é que poderão fazer depois para utilizar o tipo de postos de carregamento. Portanto, a portaria que saiu parece-nos, inclusive, é desajustada e que não potencia ou simplifica de todo aquilo que é a entrada de novos players. Relativamente a uma questão também que falou sobre abrirem o mercado e do mercado ficar aberto a novos operadores, concordamos que o modelo vertical
é mais simples de entender para quem nunca esteve em Portugal, apesar de sabermos que existem empresas em Portugal que não são portuguesas e que atuam no resto da Europa e que já estavam a atuar em Portugal no modelo anterior, algumas são associadas à APOC. Acreditamos que o novo modelo pode permitir, efetivamente, que empresas que não conhecem o modelo português mais facilmente possam entrar cá, mas temos que ver o outro lado da moeda. Empresas como, e há algumas em Portugal, que operam um posto de carregamento. Eu posso dizer que há uma entidade em Portugal que trabalha na área do retalho, que tem supermercados e que trabalham de forma isolada. Cada um desses supermercados é um operador registado em Portugal e tem e opera um posto de carregamento ou 2 postos de carregamento. Este novo modelo, garantidamente, que não vai facilitar esses operadores a subsistirem no mercado. Portanto, dito isto, achamos que devem ser feitas, e as portarias que ainda faltam publicar, devem ter em atenção aquilo que são efetivamente melhorias, e até agora, sinceramente, e aquela que conhecemos relativamente aos novos operadores, não simplifica o processo. Por outro lado, relativamente àquilo que é a utilização do espaço público, ainda não conhecemos, não sabemos ainda como é que vai funcionar. Não há, em termos do território português, uma homogeneização daquilo que são os processos junto dos municípios. Há municípios que entendem a ligação de um posto de carregamento e a utilização do espaço público como se um simples lugar de estacionamento se tratasse. Há outros que o veem de outra forma, há uns que aplicam umas taxas X, outras 10 vezes X, e, portanto, não há sequer uma homogeneidade naquilo que são os processos de licenciamento. E ainda não os vimos, neste momento, a ser vertidos em qualquer portaria ou despacho, ou neste decreto-lei, relativamente a isso. Como? Portanto, ainda não vimos... Eu sei que depende dos municípios, mas não podem... Se puder terminar... Sim, eu termino já. Não se pode falar, não se pode dizer que estamos a simplificar e depois dizer que depende dos municípios. Isso sabemos que depende dos municípios, mas então não vamos falar em simplificar, vamos dizer que vamos manter aquilo que tínhamos. Ok? Muito bem, muito obrigado. Vamos continuar com o Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor. Dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a direção da APOC, muito obrigado por estar aqui connosco. Portanto, a minha primeira pergunta, que é para ficar claro, dos milhares de postos de carregamento que nós temos no nosso país, os associados da APOC representam que percentagem desses postos de carregamento? É muito importante para sabermos a realidade que estamos a falar, porque quando se alteram políticas públicas, uma das coisas que se deve fazer é ouvir os stakeholders. E quando falamos de stakeholders, falamos, neste caso, dos operadores de carregamento, os comercializadores, os utilizadores, todos os interesses que se encontram conflituantes ou não, que se nos deparam. Portanto, essa era uma primeira pergunta que eu gostava de fazer. A segunda pergunta que eu gostava de fazer tem a ver com o processo legislativo no âmbito do Governo. Eu sei que a APOCME apresentou um contributo escrito e muitos associados da APOCME também apresentaram contributos no âmbito do decreto-lei que entrou, do processo de consulta pública, do decreto-lei que entrou em vigor em agosto. Portanto, a minha primeira pergunta é se têm conhecimento de todos os contributos que foram apresentados nessa consulta pública. E se, até à entrada em vigor do diploma legal, era conhecido o relatório da consulta pública. Já agora, para ajudar à resposta, vou dizer duas coisas. Foram entregues mais de 1000 páginas de contributos escritos. Mais de 1000 páginas. E não estou a falar dos comentários no portal. Mais de 1000 páginas de contributos escritos formais de uma série de empresas. O relatório da consulta pública tem 8 páginas.
E o relatório da consulta pública tem 8 páginas, que está público, no Consulta Lex está lá, o relatório, e se formos ver, o relatório é posterior à data de entrada em vigor do diploma legal. O relatório é de final de setembro, o diploma legal entrou em vigor a 14 ou 15 de agosto. Portanto, se não acham estranho o Governo ter agido desta maneira para uma legislação tão importante. E já agora, gostaria de saber se conhecem, por parte do Governo, quando foi apresentado este diploma à consulta pública, se conhecem da parte do Governo algum estudo económico de custo-benefício de mudança do regime. Quando estamos a discutir políticas públicas, uma das formas de definirmos políticas públicas pode ser do ponto de vista incrementalista. Aliás, o regime que tivemos em vigor em 2010 foi sendo sucessivamente alterado, tendo depois entrado em vigor o regulamento AFIR e entrou em vigor um novo decreto-lei, mas não foi um decreto-lei do ponto de vista incremental. Foi um decreto-lei de disrupção total com aquilo que era ou que existia no mercado em Portugal. Portanto, a minha outra questão tem a ver se consideram que uma disrupção total é aquilo que deve ser feito no que diz respeito à mobilidade elétrica. Depois, gostava também de dar nota dos 48 artigos desta lei, que entrou em vigor, 15 artigos remetiam para a regulamentação posterior. Ou seja, tínhamos um regime jurídico em vigor, mas que na realidade não estava em vigor porque precisava de regulamentação, que agora estão a sair em umas portarias à pressa, como já vimos, remete para portarias que existiam em vigor em anos anteriores. Mas pronto, em todo o caso, gostava de perguntar outra coisa. A coexistência dos dois regimes impede algum operador de estar no mercado? Ou seja, um regime baseado no modelo anterior e um regime baseado no modelo novo, isso impede alguém de operar no mercado? Isso dificulta alguém de operar no mercado? Isso faz com que alguém deixe de estar no mercado? É que a questão é muito simples. Esta apreciação parlamentar e o diploma que o Partido Socialista apresentou é única e exclusivamente garantir que os dois regimes possam existir e que o mercado, a prazo, definirá, e quando eu falo do mercado, falo dos seus operadores e falo dos seus utilizadores. A prazo, definirá aquele que mais lhe convém. Obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Então, agora para ouvirmos as respostas, faz favor, disponho de 5 minutos. Vou tentar responder às perguntas todas e ser muito sucinto, e indo por ordem. Relativamente à representatividade da APOCM, a APOCM neste momento tem 18. A APOCM neste momento tem 18 associados, empresas portuguesas e outras que vêm do lado da Europa e que representam algo como entre 80% e 90% do mercado e falamos das duas componentes do mercado, a parte da operação de postos de carregamento e a parte da comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica. Sobre a questão da consulta pública, os contributos não foram dados a conhecer antes da saída do decreto-lei, nem o respectivo relatório, portanto isso é claro. Sobre o estudo económico, não foi feito, que tenhamos conhecimento, não foi feito qualquer estudo de impacto económico relativamente àquilo que foi, e aí consideramos que foi uma disrupção. Nós tivemos a oportunidade, enquanto APOCM, de reunir com a Secretaria de Estado antes da publicação do decreto-lei, e aquilo que sempre defendemos foi olhar para aquilo que existia, ver o que de bom existia e alterar ou melhorar aquilo que funcionava menos bem. Portanto, foi sempre essa a postura e achamos que é a postura que deve haver, e não estou a falar de mobilidade elétrica, estou a falar de qualquer modelo de negócio onde as entidades privadas estão representadas. É impossível para as entidades privadas estarem a funcionar sem qualquer tipo de estabilidade no mercado e sabendo que à frente poderá haver uma disrupção, e aconteceu uma disrupção. Eu já falei aqui dos contratos que existem, que foram efetuados, e os investimentos que foram feitos de acordo com determinados pressupostos que estão a ser, em alguns casos, radicalmente alterados. Relativamente à questão
da coexistência de dois modelos, nós aquilo que estamos a dizer é que nós não concordamos que o período transitório esteja definido conforme está definido ao dia 2, que é o final de 2026. O final de 2026 é uma data impossível para qualquer empresa que esteja no mercado adaptar os sistemas que tem para adaptar, alterar os contratos comerciais que tem com as determinadas entidades. Eu lembro-me que há uma coisa que se chama segregação dos consumos e que permite que se coloquem postos de carregamento ligados a um ponto de ligação à rede existente, havendo essa segregação dos consumos. Portanto, aquilo que é a energia da mobile elétrica é segregada daquilo que é o ponto de carregamento e a atividade que existe paralela. Portanto, com isto, isso deixa de existir e é preciso alterar comercialmente e chegar a acordo com os parceiros de cada uma das empresas, e são centenas de contratos que existem nisso. Nestes moldes está 70% da rede pendurada, ok? Ao dia 2, 70% da rede em Portugal está pendurada em pontos de entrega que não são dedicados à mobile elétrica. Mas sobre ainda a coexistência de dois modelos, gostávamos de dizer o seguinte: não vemos problema com isso, achamos que devem ser colocadas algumas datas para haver previsibilidade do lado do negócio. Nós devemos saber, e as empresas privadas devem saber como é que podem, à frente e pelo menos a médio prazo, tratar os seus investimentos, mas pedimos, acima de tudo, cuidado quando falamos em coexistência de modelos. E quando falamos em equidade, falamos, por exemplo, em requisitos de qualidade de serviço, no cumprimento regulatório, na equivalentes graus de exigência para os diferentes modelos. Portanto, uma equidade do tratamento e uma concorrência efetiva. Mais especificamente, quando estamos a falar de SLAs ou níveis de serviço, em regras de atendimento têm que ser dadas aos utilizadores e a disponibilidade dos próprios postos de carregamento, as obrigações de informação ao utilizador, obrigações de reporte, monitorização perante o regulador. Todos estes critérios devem ser definidos e aplicados de forma simétrica nos modelos que vão coexistir. Portanto, é importante, e a APOCM não se opõe, pelo menos que em determinado período, que terá que ser mais alongado que o final de 2026, isso é garantido, não se opõe a uma coexistência de modelos, desde que estes critérios, haja critérios de tratamento no mercado equitativos entre os dois modelos. Portanto, isto é muito importante para nós, para que não haja aí sim tratamento em termos daquilo que diferenças em termos do que é a competitividade do mercado num modelo e noutro. Muito obrigado. Agora, sim, era isso que estava a perguntar, para ter a certeza. Vou dar agora, que já me fez sinal que sim, portanto, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores representantes da APOC, permito cumprir escrupulosamente o tempo que me foi atribuído. Foi por confusão da última vez que não o cumpri. A discussão que temos em cima da mesa aqui é, sobretudo, sobre até que ponto é que queremos que se prolongue ou não a coexistência entre o novo regime e o antigo regime. É esse propósito que o Partido Socialista faz a apreciação, propôs a apreciação parlamentar que está a fazer, e é isso que queremos saber se é ou não pertinente, porque os pressupostos da apreciação parlamentar do Partido Socialista é de que o novo modelo não corresponde a todas as necessidades do mercado e pode ter um efeito adverso no mercado, especialmente havendo uma transição que considera abrupta até ao final de 2026.
e, por causa das insuficiências do novo modelo, devem coexistir tanto o antigo como o atual modelo. O que é que, concretamente, a Iniciativa Liberal gostaria de saber? É, tendo em conta que muita da regulamentação do novo regime ainda não aconteceu, queremos saber até que ponto é que os senhores estão, por exemplo, se sentem capazes já de fazer uma apreciação global da sua eficácia. Portanto, se é ou não, não valerá ou não a pena ver ou esperar pela conclusão de toda a regulamentação para perceber exatamente os efeitos do modelo. Até porque o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Vaz, disse que a regulamentação estava a acontecer à pressa. Na realidade, envolvidos 6 meses, eu diria que é o oposto. Passados 6 meses, em tantas portarias, termos só 2, dá-nos de facto pouca segurança relativamente ao funcionamento deste modelo. E também gostei de um aspecto da intervenção do Sr. Deputado, porque falava na necessidade de se fazer uma avaliação custo-benefício deste decreto-lei. Eu gostava que essa avaliação acontecesse a muitos outros decretos-lei. É, aliás, algo que a Iniciativa Liberal sempre defendeu, mas não existe essa tradição em Portugal e, portanto, gosto de ver o Partido Socialista a pugnar pela introdução dessa prática. Feito esta parte, as nossas perguntas são essencialmente estas. Os senhores disseram também que gostariam de que houvesse um período de transição alargada. Gostaria de saber se tem alguma sugestão de prazo. Ou se gostariam, eventualmente, que a convivência entre os dois regimes fosse permanente. Porque não percebi ainda se a questão que existe é uma questão de transição ou se é mesmo uma questão estrutural. Ou seja, se há um problema com uma transição demasiado abrupta ou se devemos ter os dois modelos em convivência em permanência. E se sim, falar um pouco da necessidade de ajustes, eventualmente para que a convivência seja equitativa, eu gostaria que elaborassem mais esse aspecto, ou seja, o que é preciso alterar, ora num decreto, ora no outro, para que os dois consigam conviver. Que isto é uma discussão que ainda não exploramos suficientemente. E com isto concluo as minhas perguntas. Muito obrigado. Sim, senhor Deputado. Então, para responder, Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Deixe-me só fazer aqui se calhar um disclaimer, porque é importante. A APOCM não é contra as alterações, ok? Nós não somos contra alterações. Portanto, aquilo que nós defendemos é que o mercado possa ser previsível e possa funcionar como mercado. Aquilo que achamos, e que é verdade, é que esta alteração foi demasiado disruptiva face àquilo que existia e não protegeu os milhões de investimento das empresas que estavam no mercado até à data. Nós realmente não temos toda a regulamentação e, portanto, é impossível saber, efetivamente, tudo sobre aquilo que a regulamentação vai dizer. Mas eu lembro que, de acordo com o Decreto-Lei 93 de 2025, a regulamentação acessória deveria ter sido publicada 120 dias após a data do diploma. Já passaram esses 120 dias, ok? Passaram em meados de dezembro. Nós não temos toda a regulamentação e, sinceramente, a regulamentação que temos ao dia de hoje é a regulamentação que ainda não diz nada sobre como é que vão funcionar as coisas no terreno. Portanto, precisamos de saber rapidamente como é que podemos ir para o mercado. Ao dia de hoje, os operadores de mercado não sabem, efetivamente, como é que devem disponibilizar o seu investimento face àquilo que vai acontecer. Ainda não sabemos nada, ok? Relativamente à sugestão de prazo, e ao dia de hoje, e partindo do princípio que é muito breve trecho, e eu diria que, se calhar, no próximo, ainda no decorrer deste mês, e mesmo, se calhar, possivelmente ainda no mês de março, mas que saíssem para fora todas as portarias e todos os despachos que têm que sair para os operadores de mercado saberem com que é que podem trabalhar.
Nesse pressuposto de rapidamente termos cá fora essas normativas, a APOCME defende que, pelo menos até ao final de 2027, tem que haver um período transitório. Okay? Portanto, nunca antes do final de 2027 esse período transitório deve ser alterado. Ou deve ser alterado para nunca antes de 2027. Relativamente à convivência dos dois modelos, eu já falei aqui um bocadinho também sobre isto. Nós pretendemos que realmente os dois modelos possam, enquanto existirem, se existirem de forma simultânea, que possam ter equidade de tratamento em tudo o que são parâmetros dos modelos de negócio. Já falei aqui, e volto a repetir, níveis de serviço, regras de atendimento, disponibilidade e disponibilidade dos vossos ferramentas, obrigações de informação ao utilizador, obrigações de reporte, emissão de faturas. Todas estas questões devem ser postas e devem ser colocadas de forma equitativa perante os dois modelos. Há aqui uma coisa ainda que nos parece que é importante falar, que tem a ver, e eu já referi também isto, com aquilo que é a grande percentagem de veículos elétricos ao dia 2 e que estão debaixo das empresas. E voltando um bocadinho atrás à parte da disrupção. Quando falou na questão de não haver um impacto económico relativamente, e que não existiu, já me confirmou, porque não é usual fazer isso em Portugal. De qualquer das formas, 80% da frota estar em cima da empresa está em cima do modelo que eu já falei de interoperabilidade total, com um único meio de acesso, um cartão ao dia 2 RFID, ou uma aplicação ter acesso à rede toda, mas tirando isso, que poderia ser feito até de forma, através do novo modelo, de forma direta entre operadores, e que já agora concordamos que seja também feita, não de forma obrigatória, mas de livre vontade, dando independência a cada um dos operadores de mercado, podendo fazê-lo não de forma obrigatória, mas cada um decidir exatamente como é que gera essas questões comerciais com os outros operadores. Mas falamos aqui de um modelo existente em Portugal que facilita a utilização de veículos empresariais e o carregamento desses veículos, nomeadamente em casa dos colaboradores, que é o modelo DPC, detentor de posto de carregamento, que ao dia de hoje não há, mesmo com a questão que no decreto-lei se fala do submetering, não está ainda definida. Portanto, é importante também que dentro destes modelos se defenda essa questão desse tipo de modelo de negócio que está implementado e que serve muito bem as empresas e que permite a descarbonização dos transportes de forma efetiva e das empresas, das frotas das empresas. Devemos trabalhar para que não haja uma disrupção total nesse tipo de modelo. Por outro lado, e também já falei aqui, aquilo que é a utilização de postos de carregamento ao dia de hoje em locais com menos número de veículos, com menos utilizadores. O novo decreto-lei o que define é que não há uma diferenciação relativamente àquilo que são todas as ligações do Sistema Elétrico Nacional. Portanto, os operadores vão ter custos fixos que se vão sobrepor àquilo que é a utilização. Portanto, daí poderá fazer com que haja menos atratividade para o investimento se nada for feito. Portanto, nós estamos à espera de saber que regulamentação é que vai sair, que tipo de tarifas é que poderão haver de forma diferenciada para a mobilidade elétrica, por forma a defender este tipo de localizações. Estamos a falar de tarifas que sejam dedicadas à semelhança do que se faz noutros países. Okay? Perceber como é que podemos trabalhar esse tipo de tarifas para que se possa levar a mobilidade elétrica para toda a gente. Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, registro uma inscrição para a segunda ronda. Mais nenhuma. E, por
Portanto, o Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor, dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento aos distintos representantes da Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores de Mobilidade Elétrica e queria colocar aqui algumas questões que creio que são rápidas e poderão nos ajudar a esclarecer aqui alguns pontos. Em primeiro que tudo, é importante que fique aqui bem esclarecido que todos os stakeholders foram ouvidos e ouvidos várias vezes e ouvidos, enfim, desde logo porque este próprio processo legislativo já vinha ainda da legislatura anterior e, portanto, tem sido ponderado, tem sido feito com a devida avaliação e tem sido feito, sobretudo, sempre orientado para o consumidor e para a facilidade de utilização de viaturas elétricas. Depois deixo perguntar ao Sr. Presidente da APOCM o que é que acha que é melhor. Se é melhor cada utilizador de veículo ter um cartão de um comerciador de energia e carregar nos postos todos, ou se acha que é melhor os seus associados, os operadores, poderem negociar com o poder negocial que têm de 500 postos, de 100 postos, de 200 postos, uma solução de preço de carregamento que vão poder aplicar. Portanto, nestes dois cenários, o que é que mais adequado? Porque, no meu entender, eu vejo-me a mim como particular individual, com zero poder negocial junto de uma EDP ou de outro fornecedor que seja, se bem que também são os seus associados, os comerciadores de energia, certo? E, portanto, fica de alguma forma, claro para mim que eu, a nível individual particular, não vou ter essa capacidade negocial quando quiser obter uma solução de carregamento de energia. E depois há uma outra questão que eu também pedia para lhes poder explicar, que tem a ver com a questão que temos vindo aqui a falar várias vezes das frotas. Eu se tiver, por exemplo, vou dar um exemplo, mas se eu tiver aqui uma conta da MIU no telemóvel, que até emite logo as faturas, a empresa pode-me dar a mim uma conta, pode-me dar a mim um valor, eu posso utilizar esse valor na rede de carregamento. Haja, obviamente, vontade dos operadores de poderem aceitar e incluir estas plataformas nas suas redes. Eu, quando tenho um cartão Galp Frota, não consigo carregar na BP. Tenho que ir à Galp. Aqui é diferente. Eu, com esta carteira, posso eventualmente carregar em todos os postos e em todas as redes. Deputado, por favor. E, portanto, para terminar, deixe-me dizer só outra questão que era importante aqui também ver esclarecida. É se a APOCM concorda que a MOBIE deve fazer ao mesmo tempo um papel de operador, de fiscalizador dos outros operadores e de agregador da informação dos outros operadores também. Muito obrigado. Muito bem. Senhora, temos agora para encerrar 2 minutos e para concluir. Faz favor. Peço desculpa. Relativamente à questão da pergunta que me pôs sobre o cartão único ou a possibilidade dos operadores poderem negociar livremente, eu só poderia responder isso de forma pessoal e, portanto, não lhe vou, responder a isso. Acho que aquilo que já falei, que a possibilidade, que deve ser dada a possibilidade dos operadores, de forma independente, fazerem os acordos de interoperabilidade que acharem necessários entre pares, ok? Não de uma forma mandatória, é isso que defendemos e, portanto, acho que está respondida a pergunta relativamente a isso. Relativamente à wallet que falou, concordo, a wallet e aquilo que existe ao dia de hoje é muito parecido com uma wallet. Agora, eu pergunto aí, e é um ponto nosso também, como é que é visto isso em termos de fiscalidade. Vamos alterar e vão ser dadas regras novas. Nós estamos completamente abertos para isto, nomeadamente naquilo que são os modelos da PC. Estamos completamente abertos à alteração das condições daquilo que é a fiscalidade e da regulamentação fiscal para que as empresas possam continuar a ter a mobilidade elétrica como possibilidade para poderem fazer crescer o negócio. Acho que é uma questão de fiscalidade isso e que se deve pôr, portanto, desse lado. Relativamente à MOBIE e ao papel da MOBIE, nós sempre defendemos, e foi ainda antes da alteração legislativa, que a MOBIE deveria ter um papel menos incisivo. A MOBIE, ao dia de hoje, não funciona como operador de mercado, isso é ponto assente. A MOBIE o que fez foi lançar concursos que também
concessionou postos de carregamento a operadores privados. A Mobie fez, e a APOCM também não concordou com esse aspecto, quando lançou concursos de operação sem os operadores. Também achamos que isso não deveria ter acontecido. Nós olhamos para a Mobie como uma entidade que pode, acima de tudo, agregar informação e que possa alinhar aquilo que é a informação dada aos utilizadores. De qualquer das formas, aquilo que vemos relativamente ao novo modelo e ao modelo que existia, que está ainda na fase de transição, achamos que a Mobie poderá ou deverá ser utilizada de forma opcional pelos operadores de mercado. Portanto, se os operadores de mercado entenderem que devem ligar-se à Mobie, ligam-se à Mobie. Se os operadores de mercado acharem que não se devem ligar à Mobie, não se ligam à Mobie. Deixar aqui como ponto que estas questões devem ser olhadas com alguma atenção, nomeadamente àquilo que são as funções reguladas da Mobie, que se mantiverem da mesma forma que se mantêm ao dia de hoje, vão onerar demais aquilo que é a taxa de entidade gestora que existe. Ok? Muito bem, Srs. Deputados, obrigado à APOCM pela participação e disponibilidade, por nos terem ajudado nestes trabalhos. Srs. Deputados, vamos suspender os trabalhos, recomeçamos às 2 horas, é aqui nesta sala, às 2 horas recomeçamos. Muito obrigado, até já.